Bem-vindos a esta previsão do Exame Nacional de Geometria Descritiva A de 2025. A prova de Geometria Descritiva tem apresentado cada vez mais desafios nos últimos anos. Isso pode deixar-nos um pouco apreensivos, sem saber o que esperar ou como nos podemos preparar agora. E é por isso que, ao longo deste vídeo, vamos ver não só o que esperar do exame deste ano, mas também os conteúdos mais importantes a estudar e dicas práticas que nos vão ajudar. Para sabermos o que esperar do exame deste ano, é essencial conhecermos a sua estrutura, a duração e os temas principais dos exercícios. Qual será a estrutura da prova e a sua duração? A prova seguirá o modelo que está a ser usado desde 2021. São 5 itens, cada um a contar 50 pontos. Os 2 primeiros itens são de classificação obrigatória e vão contar sempre para a nota final. Os outros 3 serão de classificação seletiva, só os 2 melhores serão avaliados. Isso significa que, no total, apenas 4 dos 5 itens vão contar para a nota, totalizando 200 pontos. A duração da prova será de 150 minutos, o que equivale a 2 horas e 30 minutos, com uma tolerância de 30 minutos. Quer dizer que temos até 3 horas para completar o exame. Sobre o que serão os exercícios em cada item. Os exercícios do exame vão basear-se na informação específica da prova de Geometria Descritiva A de 2025. Como aconteceu nos anos anteriores, o item número 1 será sobre a representação de entidades geométricas elementares condicionadas por relações de pertença e ou resultantes de interseções. O segundo poderá ter um problema sobre a representação de figuras planas de um sólido geométrico ou da sombra de uma figura plana. O terceiro e o quarto itens podem abordar a representação de 2 destes 3 temas: a sombra de um sólido geométrico, a secção de um sólido geométrico ou a interseção de uma reta com um sólido geométrico. Por último, o item número 5 será um problema sobre a representação em axonometria, ortogonal ou clinogonal de uma forma composta por sólidos geométricos. Para sabermos o que é mais importante de estudar para o exame deste ano, vamos analisar os temas que têm saído mais vezes e conhecer os conteúdos fundamentais. Também vale a pena vermos quais foram os desafios mais sérios nos últimos anos. Quais têm sido os temas mais recorrentes? Nestas tabelas, nós podemos ver qual foi o tema principal de cada exercício das 11 provas de exame de geometria descritiva desde 2021 a 2024. Algo que podemos perceber é que os temas principais de cada exercício não têm sofrido grandes alterações, com exceção do item número 1. Enquanto os restantes itens têm variado entre 2 a 3 assuntos principais, o item número 1 abordou 5 assuntos diferentes. Que tema tem sido mais recorrente nesse exercício? A interseção entre uma reta e um plano. Esse foi o tema em 5 de 11 provas desde 2021. No entanto, também notamos que o exame tem apresentado cada vez mais novas abordagens neste item. Enquanto que, em 2021, todas as provas abordaram principalmente interseções, na segunda fase e na época especial de 2022 e 2023, o tema principal foi a determinação de traços de planos. E mais recentemente, em 2024, tivemos exercícios sobre uma reta pertencente a um plano e sobre um ponto pertencente a uma reta. Será que isto quer dizer que há menos tendência de termos interseções no item número 1 da prova? Não. Por quê? Porque, em todos estes casos, a solução dependia de processos relacionados com interseções. Num deles, precisávamos de representar os traços de planos a partir de um ponto ou reta de interseção com os planos. Noutro, para desenhar a reta pertencente a um plano, era necessário determinar 2 pontos de interseção das retas com o plano. E ainda noutro, o ponto que tínhamos a determinar pertencia a uma reta de interseção entre 2 planos. Quer dizer que, embora as interseções continuem a ser o tema predominante, o exame tem explorado cada vez mais outras abordagens no item número 1. E o que podemos perceber sobre o item número 2? O item número 2 tem sido recorrentemente sobre uma figura plana contida num plano não projetante. Foi assim em 7 de 11 vezes e noutras 3 vezes sobre a representação da figura plana e das suas sombras.
A única ocasião diferente em que tínhamos a representação de um sólido com a base contida num desses planos foi na segunda fase de 2023. Passando agora para o item número 3, vemos que em 8 de 11 provas diferentes o tema principal foi sobre a interseção de uma reta com um sólido. Nas outras 3 provas foi sobre a secção de um sólido. O item número 4, por sua vez, tem variado de forma quase equitativa entre a secção de um sólido e a sombra de um sólido. O que percebemos se analisarmos os itens número 3 e 4 em conjunto? Percebemos que os itens número 3 e 4 têm sido mais frequentemente sobre a interseção de uma reta com um sólido e sobre a secção de um sólido. Em qualquer caso, 2 destes 3 assuntos vêm sempre nas questões de avaliação seletiva da prova, mas a sombra de um sólido veio menos vezes. Por último, o item 5 foi mais recorrentemente sobre uma axonometria ortogonal do que clinogonal, representando 8 para 3 vezes. Dadas as possibilidades temáticas de cada um destes itens do exame de geometria descritiva, não podemos descartar a importância do estudo de qualquer um dos temas possíveis. No entanto, conhecer os temas mais recorrentes pode ajudar-nos a saber o que priorizar durante a nossa preparação para a prova de 2025. Para uma boa preparação, é igualmente importante saber quais são os conteúdos fundamentais a dominar, que servem de base para quase todas as questões da prova. Quais são esses conteúdos? Em primeiro lugar, é fundamental dominar a representação de entidades geométricas elementares condicionadas por relações de pertença. Porquê? Porque é a base para a tradução gráfica dos dados dos exercícios da prova inteira e é necessária para executar quase todas as etapas do processo de resolução. Em segundo lugar, temos a representação de figuras planas e de sólidos geométricos com a base contida em planos horizontais, frontais e de perfil. Estes são fundamentais para executar os itens 2 a 5. O desconhecimento destes conteúdos básicos pode comprometer o nosso desempenho. Por outro lado, dominá-los bem vai facilitar a resolução dos problemas e ajudar-nos a dar atenção devida às questões mais importantes. Algo que pode aumentar as nossas hipóteses de ter uma boa nota no exame deste ano é antecipar os desafios. Onde é que a maioria dos alunos costuma ter mais dificuldades? Os tópicos que têm sido mais desafiadores para os alunos nos últimos 4 anos são entidades geométricas resultantes de interseções e figuras planas contidas em planos não projetantes. E isso faz algum sentido, porque esses são os itens que contam obrigatoriamente para a classificação final e que avaliam conhecimentos desenvolvidos ao longo do programa da disciplina. O que é que tem tornado esses 2 itens mais difíceis de resolver? Temos connosco a informação geral das provas de Exame Nacional para este ano letivo, em que podemos ver o que diferencia os níveis de complexidade dos exercícios do exame. O que é que está por trás do item de nível superior? Poderá ser a complexidade ou a necessidade de aplicar conhecimentos a novas situações, que implicam raciocinar ou criar. Vamos ver um exemplo de cada um destes casos. O primeiro é o item 1 da segunda fase do Exame Nacional de 2024, que nos pedia para determinar as projeções de uma reta A contida num plano. O que é que tornou este problema complexo? Os 2 pontos x e y que definiam a reta A resultavam da interseção entre o plano dado e outras 2 retas. Uma, a reta R, era oblíqua e outra, a reta T, de topo. Quer dizer que, para conseguirmos representar a solução, precisávamos de resolver a interseção entre uma reta e um plano não projetantes e outra entre uma reta projetante e o mesmo plano. Só depois de resolver cada uma dessas 2 interseções entre uma reta e um plano, obtínhamos então os pontos x e y e podíamos desenhar, a passar por esses, a reta A. Este foi um caso em que a complexidade superior estava no raciocínio das etapas a executar e na correta representação de todos os elementos auxiliares necessários. O segundo exemplo que temos é o item 2 da primeira fase do Exame Nacional de 2024, em que tínhamos de representar um pentágono contido num plano de rampa com as suas sombras própria e projetada. Onde é que encontrávamos aqui uma nova situação? O traço frontal do plano de rampa em que o pentágono estava contido tinha cota negativa.
Para aqueles que aprenderam a executar o método geométrico auxiliar com a ajuda dos traços do plano nos planos de projeção, esta era uma nova situação que implicaria, para o fazer com pontos com coordenadas negativas, recriar a aplicação daquilo que sabiam. Podíamos dizer que estes dois são exemplos tanto da complexidade da execução como da aplicação a novas situações, e retratam assim os tópicos mais desafiadores do exame. A dica que gostaríamos de partilhar para termos sucesso na prova tem a ver com a boa gestão do tempo. Como devemos gerir o tempo durante a prova? Visto que a prova está preparada para terminar em 2 horas e meia, podemos concluir que cada um dos 5 itens pode ser terminado corretamente em 30 minutos. Nós vamos querer dar alguma prioridade aos itens que contam obrigatoriamente para a nota, que são os itens 1 e 2. E é bem provável que, à semelhança dos exames anteriores, estes sejam os mais desafiadores. Por outro lado, um dos itens 3 a 5 vai ser desconsiderado, pois só 2 destes vão contar para a nota. Por isso, não faria sentido investirmos muito tempo nesse item. Levando isto em conta, o que podemos considerar como boa gestão do tempo? Até 40 a 45 minutos dedicados aos primeiros 2 itens e o resto do tempo para os itens 3 a 5, deixando 15 minutos para a revisão dos aspectos com mais peso na cotação. Como é que podemos dar a atenção devida aos itens 3 a 5? Uma das formas é por tentarmos resolver todos os itens, mas investirmos menos tempo naquele item que parecer mais difícil. Vamos ver 2 exemplos do uso do tempo durante a prova. Neste primeiro exemplo, não nos estamos a preocupar com o tempo que dedicamos a cada exercício. Digamos que, para começar, conseguimos terminar o primeiro item em 45 minutos. Sobram-nos agora 2 horas e 15 minutos. Passando para o item número 2, encontramos algumas dificuldades e, por isso, investimos nele cerca de 1 hora. Isto significa que já só temos mais 1 hora e 15 minutos para entregar a prova. O item número 3, correndo-nos bem, terminamos em 35 minutos. Ou seja, restam-nos agora 40 minutos para resolver os próximos 2 itens da prova. Avançamos para o item número 4 e, passados 10 minutos, talvez até tenhamos todos os dados representados. Mas é então que ouvimos o aviso do início do tempo de tolerância. Por isso, acabamos este problema em mais 20 minutos, dando um total de meia hora nela. Isso quer dizer que já só temos 10 minutos para fazer o item número 5, o que seria pouquíssimo tempo para completá-lo e certamente afetaria a nossa prestação na prova. Em resumo, como é que uma má gestão do tempo pode afetar a nossa cotação? Demorar 1 hora no item mais difícil da prova fez com que não pudéssemos tentar todos os itens de classificação seletiva, nem conseguimos perceber nem investir mais nos 2 itens em que teríamos mais facilidade. Isso afetaria a nossa cotação nestes últimos itens, o que poderia piorar com uma má cotação no item 2 após muita insistência em tentar resolvê-lo à primeira. Vamos agora exemplificar uma prova com o tempo bem gerido. Começando então com as 3 horas, terminamos o item número 1 em 45 minutos, tal como no exemplo anterior. Agora, com 2 horas e 15 minutos restantes, fazemos o que conseguimos do item número 2 em 40 minutos, sem dar demasiada atenção a pormenores nem sermos perfeccionistas. Assim, ficamos com 1 hora e 35 minutos para o resto da prova. Como o item número 3 nos corre razoavelmente bem, terminamo-lo outra vez, em 35 minutos, como estipulado. Resta-nos ainda 1 hora para terminar a prova. Ao tentarmos o item número 4, encontramos dificuldades e interrompemo-lo em 15 minutos para tentar o item número 5. Com 45 minutos para terminar a prova, terminamos o item número 5 em 30 minutos. E isso significa que ainda temos 15 minutos de tolerância, como planeámos, para fazer revisão. No fim, tentamos ganhar pontuação ao longo de toda a prova e sobra-nos algum tempo para rever
aperfeiçoar as etapas e a representação do desenho nos itens com mais peso na avaliação. Em resumo, quais são os erros que devemos evitar? Focar-se demasiado num único item, sacrificando os outros, perder muito tempo num dos itens 3 a 5 que talvez nem conte e não rever a prova. E o que devemos fazer para garantir a melhor pontuação? Devemos evitar ficar presos num único exercício difícil, tentar resolver rapidamente os itens 3 a 5 para decidir qual descartar e usar o período final para fazer revisão, melhorando os 4 itens que vão contar para a nossa avaliação. E assim concluímos. Vimos nesta previsão do Exame Nacional de Geometria Descritiva A de 2025 o que esperar do exame, os conteúdos mais importantes a estudar e algumas dicas práticas para lidar com desafios durante a prova. Saber disso vai ajudar-nos a estar mentalmente preparados, a orientar o nosso estudo e a antecipar estratégias até a data do exame. Esperamos que vos tenha ajudado. Muito obrigado por terem assistido e tenham todos uma boa prova.